Teresa d'Ávila, uma santa do século XVI, que nasceu na Espanha, que desde menina já demonstrava grande sabedoria. Foi entregue pelos seus pais, como era comum naquele tempo, às irmãs para que a educassem. E depois ela mesma quis ser religiosa. E com uma grande missão, restaurar o Carmelo, o mosteiro feminino das contemplativas, que estava entrando no relaxo. E Santa Teresa d'Ávila, ela é uma mística, é uma mulher de profundidade espiritual, com uma grande tenaz espiritual. Ela passa pela experiência que a mística chama de noite dos sentidos. É quando você se vê na escuridão por causa dos seus sentidos. Porque através dos nossos sentidos, o mundo entra dentro de nós. O ouvir, o ver, o sentir no olfato, o sentir no paladar, o tato. Todas estas categorias sensitivas, elas formam uma espécie de periférico que vai trazendo a realidade externa para dentro do nosso interno. E quando os sentidos não são controlados pela razão, pela inteligência, eles trazem toda espécie de cisco, sujeira do mundo para dentro de nós. Daí esta assertiva mística já inaugurada por Santo Tomás, e o próprio Santo Agostinho fala disso, da necessidade de iluminar a noite dos sentidos, para espargir com a luz divina a escuridão que o mundo jogou dentro de nós. O pecado, a desobediência, a soberba, o orgulho, a jactância e por aí vai. Todas essas realidades carnais, pecaminosas, que entram dentro de nós, formam esta noite escura, que não deixa a alma ser livre. E Santa Teresa trabalha isso, primeiro com ela, e vai ajudar a incutir isso na igreja do seu tempo. Por isso ela é uma grande reformadora. Porque é preciso fazer esse trabalho da contemplação, da visita ao castelo interior. É uma obra dela. Castelo Interior, de Santa Teresa. Para realizar o caminho da perfeição, outra obra. Caminho de Perfeição, de Santa Teresa d'Ávila. Não é uma obra fácil de ler. Primeiro porque foi escrito há 500 anos atrás. Numa linguagem teológica, espiritual, bem aguçada. Mas quem gosta de aventura pode ler esses livros que vai entender muita coisa da vida espiritual. Santa Teresa é uma mestra da espiritualidade contemplativa. O seu testemunho, a sua ciência, a sua teologia foram muito importantes para a igreja e o é até hoje. Uma mulher firme, uma gigante na fé, na missão, andou a Europa toda reformando os Carmelos, reformando as freiras que precisavam voltar à santidade, ao conhecimento da fé. E neste dia que nós recordamos
o Dia dos Professores aqui no Brasil, nós somos chamados a olhar também para esta figura, este serviço, este ofício tão antigo no mundo. A nossa civilização ocidental tem como base para a compreensão da pedagogia Aristóteles, que muita gente hoje desdenha. O comunismo, o marxismo odeia filosofia grega, quer fazer uma coisa nova. Mas Aristóteles é a base. É ele que cunha essa terminologia, essa palavra chamada pedagogia, pedagogo em grego, aquele que toma pela mão. Ele mesmo inaugurou o seu método de dar aula, que era o método peripatético, de andar com os discípulos para lá, para cá, ensinando, e os discípulos copiando. Os cadernos da ética aristotélica são fantásticos. A ética Eudemo, a ética maior e a ética a Nicômacos. Nicômacos era seu pai, a gente não sabe se ele escreveu para o pai ou para um discípulo que tinha esse nome. Os próprios discípulos faziam essas anotações. Um grande mestre, Aristóteles, realista, de quem Tomás de Aquino, grande santo teólogo, buscou as grandes intuições para a compreensão da realidade corpórea, material, fenomenológica e também as realidades fora da compreensão da matéria, que é a realidade sobrenatural e espiritual. Como é importante a pessoa do professor probo na nossa vida. Hoje eu lembrava a minha primeira professora, que eu estudei com ela aos 5, 6 anos, na roça. Ela dava aula para todo mundo, desde o prézinho até a 4ª série primária. Nem lembro o nome dela, a gente chamava de Doninha. Era uma piauiense, solteira, que nunca se casou, e grande alfabetizadora. E depois outros professores, que hoje rezando vinha na minha mente, muitos já morreram, que passaram pela minha vida. Professores bons e aqueles também complicados, que enfiavam o comunismo na cabeça da gente, que eram muito mais militantes do que mestres. E olhando para a pastoral da educação na igreja, o que a igreja quer com a pastoral da educação? Quer que nós tenhamos, tanto nas escolas particulares, nas escolas públicas, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, nas universidades, homens e mulheres cristãos. Porque nesses últimos 50 anos, no Brasil, houve uma incursão ideológica nas escolas terrivelmente. Por isso nós temos que passar essa vergonha de ser o país, um dos piores no IDEB, no índice de aprendizagem. E os professores católicos, os professores cristãos, devem ser dentro das escolas sinal de esperança para a educação. A educação no Brasil precisa ser repensada. Os métodos, os conteúdos. Nos últimos tempos nós temos visto uma arbitrariedade nos materiais de educação e numa tentativa de fazer os professores serem militantes esquerdistas e não mestres. E aqui eu me reporto a São João Paulo II, na sua encíclica famosíssima, Fides et Ratio, onde o Papa mostra que a vida é como um pássaro, que você precisa de um lado da razão, da ciência, e do outro a fé. A ciência verdadeira não fica brigando com a fé.
nem a fé firme fica instigando contra a ciência. São duas realidades que nós precisamos. Nós precisamos da ciência, mas a ciência não pode prescindir do respeito à fé. E nos últimos tempos nós aprendemos isso. Como eu sofri na universidade, com esses professores marxistas, contrários a Deus, contrários à igreja, que tanto mal fez a essa geração dos últimos 40 anos. Enfiando uma metodologia estranha, obsoleta, tirando a religião das escolas, tirando Deus do coração das crianças. Professores que entram na sala de aula para falar mal do cristianismo, do judaísmo, mal da igreja, não conhece nada da igreja católica. Qualquer menino desses aí, conservador, hoje, que tem fé, que lê a vida dos santos, que estuda Santo Tomás de Aquino, bota para calar esses professores. Outro dia eu vi um vídeo, achei interessante, um professor desses militantes terrível, que a vida toda ateu, ensinando ateísmo nas escolas, ensinando militância, não a ciência, mas ideologia. 2 meninos católicos de 16 a 17 anos começaram a fazer perguntas para ele sobre a igreja que ele criticava. Um apedeuta, um ignorante, ignóbil, sabe nada de igreja, que xingando a igreja. 2 meninos. E ele começou a brigar. Em um determinado momento, ele entrou em surto, começou a surrar os livros em cima do birô e mandando os meninos calar a boca. E a turma rindo dele, um ignorante. É esse tipo que destrói a fé dos nossos alunos. Meninos que são coroinhas, que crescem adorando o Santíssimo, amando Nossa Senhora, rezando a oração do Santo Anjo, que crescem nos valores da família, que chegam na universidade, e não só na universidade, mas já em algumas escolas secundaristas, e já recebe toda uma avalanche de falsa ciência. A ciência não pode querer entrar nesse campo de negar a religião e negar a Deus. Isso não é o escopo da ciência. Nunca foi. A ciência trabalha com aquilo que é empírico, com as realidades averiguáveis, comprováveis. É o laboratório, é a metrificação das coisas. Deus está na esfera da ciência. Quem cuida disso é a teologia, que é uma ciência espiritual. Então nós precisamos entender, e eu quero dizer a vocês, queridos professores católicos, e vocês do DPL, Docentes pela Liberdade, do Brasil todo, esse grupo que tem se levantado para defender as nossas universidades, para tentar trazer as nossas universidades de volta, muitas delas já perdidas na ideologia, para que nós possamos ter uma ciência de conteúdo, uma ciência profunda, uma ciência que não estraga a fé, que respeita a religião das pessoas. Quão grande é o papel de um professor? O professor precisa, sobretudo nós, professores católicos, precisam ser testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo na escola. O professor católico não é para pregar religião dentro da escola, mas é para cumprir o seu papel de mestre, de gente que dá aula, que respeita a fé, que não fica pregando besteiras. Eu tive um professor da minha 5ª a 8ª série que fechava a porta para ensinar as conversas fiadas de Fidel Castro, para falar de Cuba e de Moscou para nós do comunismo. Não ensinava a ciência.
Esse não é o papel do professor cristão católico. A ciência é uma grande bênção, porque a ciência, ela é um dom de Deus. Deus, através do seu Espírito, nos dá também o conhecimento científico. Por isso, as duas asas, ciência e fé. Razão e espiritualidade. São realidades que não se contradizem. Quem faz a contradição é a ideologia. São as pessoas contaminadas com o veneno da ideologia, que aí fica pregando tudo isso, destruindo a família, impondo a ideologia de gênero, que o Papa Francisco chamou de coisa do diabo, que é um problemão seríssimo, a ideologia de gênero. E eu espero que os nossos colégios católicos passem um pente fino, porque colégio católico precisa, irmãs, passar um pente fino nesses materiais, para que não entre essa famigerada ideologia que tem escravizado as pessoas, que não tem fundamento científico. É bom que se saiba, ideologia de gênero não tem fundamento científico. Ideologia de gênero é militância marxista, para destruir a família, para desconstruir o gênero, para desconstruir a lógica da antropologia humana. E os pais precisam ficar atentos sobre o que seus filhos estão aprendendo. Outro dia minha cunhada mandou material que a minha sobrinha neta, que é a neta dela, estava estudando na escola pública. Fiquei horrorizado de ver aquele material. Uma menina de 5 anos já recebendo ideologia de gênero, que é proibido, mas a militância enfia isso dentro das escolas. Nós precisamos de uma boa ciência, precisamos formar nossos filhos numa cultura profunda, para que todos possam ter uma verve profunda, para que todos possam ter o humus do conhecimento, que não estraga os valores e os fundamentos da nossa fé cristã, da nossa civilização ocidental. Essa pandemia está trazendo com ela toda uma tentação para isso. É uma espécie de domesticação da nossa sociedade mundial para impor essas coisas medonhas de uma mentalidade que não corresponde ao cristianismo. Nós precisamos resistir a tudo aquilo que é contra o Evangelho. Nós não podemos deixar que esses fariseus da falsa ciência estrague aquilo que é mais caro ao coração da pessoa humana, que é a sua fé. Nós podemos perder tudo, os braços, as pernas, a visão, podemos perder até a vida, mas nunca a fé. E graças a Deus nós temos trabalhos maravilhosos que estão sendo feitos no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. Jovens professores de história. Aqui no Brasil nós temos um grupo grande de professores de história, católicos, cristãos. E nós temos uma comunidade que é a Milícia Sancta Maria, que é de Portugal e que tem ramificação aqui, um número imenso de jovens. Eu conversava com o superior deles, que esteve aqui conosco, um homem culto, doutor em história. E todos eles estão fazendo história para dar aula, para combater essa miséria que se fala da Igreja Católica. A Igreja Católica, nas universidades, nos cursos de história, não vale nada. Ela é destruída com um sofisma maligno, ateu, marxista, amparado por um psicologismo vazio da psicanálise,
Porque a gente precisa levantar contra isso. A pastoral da educação é uma esperança divina, para que os professores católicos comecem a discutir a identidade do professor cristão na formatação de uma educação para o bem, para recuperar a nossa civilização, carcomida pelo paganismo, carcomida pela depressão, pela mentira. Quem são esses mestres suspeitos para xingar a Igreja Católica? Não conhece a Igreja Católica. Ah, porque tem um padre pedófilo não sei aonde, porque tem um bispo que deu problema, um cardeal que deu problema, e já julga a igreja por isso. Eles precisam estudar, mas não dão conta, porque para estudar a história da igreja você tem que saber latim, e tem que mergulhar nas bibliotecas e estudar aí 300, 400, 500 tomos de coisas em latim para você saber o que é a igreja, que é a história da igreja. Então é muito fácil essa mentalidade fulcral, miserável, superficial, medíocre, de colocar frasezinhas de Karl Marx no bolso e ter uma culturinha de bolso, de botequim. Igreja ópio do povo, a igreja é inimiga da verdade, a igreja é inimiga da liberdade, a igreja é contra a ciência, e por aí vai. São todos literalmente apedeutas. Só isso. Porque esse tipo de mentalidade, ela é formada no botequim, no boteco de cachaça. Enquanto que o ensinamento conservador, que guarda os princípios da família, da fé, do direito à propriedade, da liberdade e dos direitos de Deus e o respeito à lei de Deus, esse pensamento é formado na biblioteca. Eu desejo a todos vocês, professores, coragem, ame os seus alunos. Não olhe para os seus alunos como uma massa de manobra, mas como pessoas que precisam se enriquecer com uma ciência objetiva e não com um conhecimento subjetivo do professor. O professor tem a obrigação ética e moral de ministrar a aula que vai tirar os alunos da ignorância, tirar a criança que está lá na idade da pedra, para atualizá-la hoje no conhecimento real da ciência, de uma ciência respeitosa, de uma ciência a serviço da humanidade, não da ideologia. Como a gente está vendo agora essa OMS, que ciência tem esse troço? Cada dia fala uma coisa. Essa ONU, para que serve a OMS e a ONU? Eu não sei. Para criar confusão na cabeça dos outros. Essa OMS, ela deixou há muito tempo de ser científica para ser política e militante. Curralzinho da China, comunista. Isso é triste, porque o mundo precisa da verdade. A verdade é Cristo, a verdade é Deus. E uma humanidade que não respeita Deus e suas leis é uma humanidade que vai chafurdar-se. A chafurda é o chiqueiro, vai cair na lama. Onde se impôs uma ciência ideologizada, nós sabemos o que aconteceu. Perfeitamente. Introdução de aborto, eutanásia, destruição da família, destruição da fé, perseguição à verdade bíblica. Eu acho tão engraçado certos professores, eu me lembro dos meus professores militantes, que criticavam a Bíblia. E eu achava que eles estavam certos. Não sei nem como que eu consegui ser padre. Que não é fácil você passar 7 anos, da 5º ao 3º ano, na ideologia, e depois 3 anos de filosofia na ideologia, dentro do seminário,
4 anos de teologia na PUC do Rio de Janeiro, totalmente ideologizada, com Leonardo Boff dando aula para nós. Eu não sei como que eu consegui guardar a fé, mas eu acho que foi a oração da minha mãe, que antes de morrer me consagrou, minha avó, meus avós que rezavam, porque era para ter perdido a fé. Dos meus 43 colegas de seminário que entraram comigo, nós perseveramos 4. Saíram tudo da ideologia. Não tem sentido mais ter fé. E os professores criticavam a Bíblia. A Bíblia é um livro anticientífico. A Bíblia atrapalha a ciência. A Bíblia é uma mentira. Olha a burrice. Depois eu fui estudar, um estudo paralelo. Por isso que a gente tem que ir atrás dos estudos paralelos. E eu fui descobrir que a Bíblia não é livro de ciência, gente. A Bíblia é livro de verdade religiosa. A Bíblia não é para provar se o Sol gira em torno da Terra ou a Terra em torno do Sol, não é nada disso. A Bíblia não é para provar nada de genoma, isso é a área da ciência. A Bíblia trata das verdades religiosas e elas são necessárias na nossa vida, porque o ser humano não tem o seu umbigo pregado na matéria desse mundo. Nós não somos criaturas daqui da terra. Nós viemos de Deus e a Deus vamos voltar. Essa é a grande verdade. Quem não quer acreditar, tudo bem. Mas o ateu não deve impor o seu ateísmo às pessoas que têm fé. Como também o professor que tem fé não deve ficar lá impondo a sua religião lá dentro da sala de aula. Ensine a ciência verdadeira, sem ideologia, sem mentira, sem interesses políticos. Que Deus nos ajude, que Santa Teresa d'Ávila interceda por vocês, professores, para que vocês não se cansem, porque não é fácil ser professor em nossos tempos, em que os direitos de vocês foram tirados, e vocês aceitaram, porque o marxismo é assim, ele impõe a miséria dele e fala, eu estou te ajudando. É igual agora nessa pandemia, não, você vai ficar em casa, você é obrigado a ficar em casa, porque nós estamos te ajudando, nós estamos te protegendo. Nós te prendemos aqui na praia, te algemamos, porque nós queremos te ajudar. Nós proibimos vocês de ir à igreja, para vocês não rezar, não é por maldade, não, é para ajudar vocês. Nós tiramos a liberdade de vocês, professores, na sala de aula, não é por maldade, não, é para ajudar vocês, é melhor os alunos serem amigos de vocês. Hoje o professor não tem mais autoridade, não é mais aquele mestre, a mestra. Eu tive bons professores, mas péssimos professores, militantes horríveis, que tirava tudo que podia da gente. Vamos recuperar a educação? Vamos pensar, pense, professores, pense. O ser humano é corpo e alma. Não fica essa bobagem de que o ser humano termina aqui no mundo, não. Nós não somos um saco de matéria apenas. Dentro dessa matéria está encarnado um espírito eterno para a eternidade. Sejamos coerentes. Vocês, católicos, professores católicos, não tire Jesus Cristo do coração de vocês quando vocês entrarem na sala de aula. Entre na sala de aula como cristão católico. Mesmo que você não vai ensinar a religião ali, mas você vai dar o seu testemunho, que você é uma pessoa ética, que você é uma pessoa íntegra, que você é um professor que ama a sua profissão, porque quem não ama a profissão não faz bem o seu trabalho.